Olá, turminha, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá certo? Que Deus abençoe essa nossa semana, que coisas boas venham acontecer em nossa casa, na nossa família, tá certo? E com a gente, tá bom? Então, hoje a nossa atividade é de português, páginas 107 a 110. Nós vamos continuar dando estudo ao princípio acrofônico, que é o uso da letrinha R. Então, agora nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o nosso conteúdo. Olha aí, ó, de olho na ortografia. Olá, hoje vamos revisar o uso da letrinha R. Quando o R está no início da palavra, ele tem um som forte. É como ele dá o exemplo aí da palavrinha rei. Tá vendo? Quando a gente fala rei, quando ele está no início, a letrinha R está no início, ela também tem um som forte. Quando o R está sozinho entre as vogais, quem são as vogais? A, E, I, O, U, tá bom? Ela tem o som fraco. Então, se um E ou de um A, aí ele vai ter o som fraco. Se ele estiver no meio do I e do U, ele também vai ter o som fraco. Então, vocês têm que prestar atenção quando vocês verem a palavrinha e observar se o R, a letrinha R, ele está do lado, ele tem dos dois lados uma vogal. Porque se ele tiver uma vogal, aí ele vai ter o som fraco. É o caso aí de coroa, tá vendo? A gente presta atenção aí, coroa. Antes do R tem um O e depois do R tem outra vogal, o O. Então, ele tem um som fraco. O RR nunca aparece no início da palavra. Então, nunca nós vamos poder escrever RR no início da palavra, tá certo? Só entre as vogais e tem um som forte. Por exemplo, aí, ó, garra. Ela aparece no meio, né, da palavrinha. Agora, vamos fazer a atividade. Que tal fazermos uma atividade? Vamos à página seguinte. Então, vamos lá. Olha que legal aí, ó. Nós vamos ver uma musiquinha de Toquinho, que tem o nome de O Caderno. Quem fez essa canção foi Toquinho. Então, vamos lá. Sou eu que vou seguir você, do primeiro rabisco até o beabá. De todos os desenhos coloridos, vou estar a casa, a montanha, duas nuvens no céu e o sol a sorrir no papel. É muito bonitinha, vai colocar lá na acolhida, tenho certeza que vocês já têm visto essa musiquinha. Então, primeiro ele diz assim: preencha a tabela com as palavras retiradas do texto, organizando-as de acordo com a posição do R. Então, você vai procurar nesse textozinho aí, ó, onde tem um lápis, palavras que comecem, que tem a R no início. Aí vocês vão olhar qual é a palavrinha que tem no texto, que tem R no início. No início. Não tem. Se não tiver, não bota. Mas se tiver no início, tá bom? Você vai colocar. Olha direitinho, bem direitinho. Depois você vai ver entre as vogais. Onde é que está o R entre as vogais? Depois vamos ver quais são as palavrinhas que tem R. Vai escrever R entre consoante e vogal. Depois R depois de vogal e final de palavra. Então, você vai olhar tudo isso bem direitinho e vai fazer. Ok? Vamos lá, o segundo. Leia as palavras que você colocou na tabela da questão anterior e complete as frases abaixo. Se for necessário, utilize o banco de palavras. O que é o banco de palavras? O banco de palavras são essas palavrinhas que estão aqui. Vocês estão vendo dentro desse quadrinho aqui, ó. Aí tem várias palavrinhas e vocês vão completar. O R do início das palavras tem o som que? Forte. Você vai procurar a palavrinha que tem o nome forte e vai escrever. O R entre as vogais tem o som que nós aprendemos? Fraco. Procura um nomezinho fraco e escreve. C. Usa-se RR aonde? No início, no meio, no fim das palavras. No meio de, aí também coloca. E nunca no tracinho das palavras. Vocês vão completar com essas palavrinhas. A mamãe vai ajudar vocês, tá bom?
Olha aí, ó. Outra tarefinha legal essa, ó. Fique atento. A dica dos coleguinhas para completar as palavras, usando a letrinha um R só e 2 R's. Depois separe as sílabas de cada palavra. Lembra o que foi que a gente estudou também sobre separar? Que elas não podem ficar juntas na mesma sílaba. Pronto, você vai escrever aí, ó. Borracha, rainha, crocodilo, caderno, cachorro, estudar, buraco, Pernambuco e Brasil. Vão colocar, quando for um R, volta um R. Quando for 2 R, vocês vão observar quando é que tem um som fraco e quando é que tem um som forte. Quando forte, eu uso 2 R's. E o R no início, ele também é forte. E se for, aí é um R. E se for fraco, ele vai vir entre 2 vogais, tá bom? Aí é um R só. Depois vocês vão separar as sílabas. Lembra, separa assim, ó. Borracha, borracha. Quantas sílabas tem? 3, para produzir ó, borracha. Tem que fazer isso para poder separar direitinho, tá bom? E aí, vamos para outra atividade. Olha a 4 aí chegando. Procure no caça-palavra o nome das gravuras, depois escolha 4 palavras para preenchê-la na tabela. Então, vocês vão procurar o nome coração, gravata, rede, dragão, rabanete, robô, torneira e ralo. Vão procurar. Aí vocês vão procurar as palavrinhas que tem um R com som forte. Qual desses daí tem um som forte, você vai escrever. 2 aqui, duas do lado. Tem R com um som fraco e 2 palavrinhas com som fraco. Tá bom? Vamos lá. 5ª. Em cada lista, pinte a palavra em que o R está com um som diferente das demais. Depois, crie frases com cada palavra que você pintou. Então, vai pedir ajuda à mamãe para criar a frase. Você pode pedir à mamãe para fazer, mas você tem que dizer a frase. Você que não sabe, mas você que sabe, você vai escrever sozinho, tá bom? Então, aí, você vai ler qual é que tem um som diferente em cada lista aí, ó. Nesse primeiro, no segundo, você vai pintar que tem um som diferente, tá bom? E depois você vai pegar elas e vai escrever uma frase bem legal aí. Estamos aprendendo em casa e nos divertindo ao mesmo tempo. Que legal! Até breve. Ela tá esperando as fotos.